Boa noite. Bom, como o Lucas já explicou, hoje a gente está dando um break aí na nossa série de Daniel e vamos para a série Diálogos. É importante explicar quando, pelo menos no meu caso, quando eu me preparo para pregar nessa série, eu estou pensando em primeiro lugar como eu aplico o texto, no caso o texto de Eclesiastes de hoje, na minha vida. O que esse texto tem para me ensinar? Para me desafiar, para me quebrantar. Mas, ao mesmo tempo, nessa mesma onda, eu estou pensando nos irmãos, nos amigos aqui dessa igreja, que também conhecem a Deus, que entregaram as suas vidas a Ele, têm um compromisso com Ele, mas que também precisam aprender mais e ser mais desafiados, cada dia mais a se tornar como Cristo. Mas também, enquanto eu estava me preparando, orando, estudando o texto, eu penso naquelas pessoas que estão aqui hoje e que ainda não têm um relacionamento com Deus, que ainda não creem em Deus ou que estão em dúvida se devem ou não se assumir um compromisso com esse Deus. E por isso, em muitos momentos, eu vou me dirigir a essas pessoas, eu vou dizer coisas específicas para essas pessoas e fazer algumas referências que eu espero que essas pessoas se identifiquem e consigam entender. E por fim, eu também penso naqueles seus amigos, naquelas pessoas que não estão aqui hoje, que talvez dificilmente aceitariam um convite para participar de um culto, de vir aqui na igreja, de vir participar de alguma igreja, alguma coisa assim. Mas eu espero que essa pregação, que esse momento que a gente vai ter, ajude você a pensar em maneiras diferentes em como conversar sobre a sua fé com esses seus amigos, com esses seus colegas, seus familiares. Eu espero que a maneira como a gente meditar na palavra hoje possa te fazer pensar em pessoas que talvez essa maneira de pensar sobre a palavra de Deus, essa maneira de refletir sobre ela, essas pessoas possam ter um pouco mais de abertura para conversar com você sobre isso. Então eu espero que Deus use essa palavra essa noite também para isso, para ajudar vocês a dialogarem sobre a sua fé, né? Série de diálogos, também com quem não está aqui, com quem você vai encontrar amanhã ou algum dia durante a semana. Bom, vamos lá. Eu quero começar com esse pedacinho de um texto. E enquanto eu leio, quero que os irmãos tentem refletir se isso faz referência a alguma coisa. O que faz isso vocês pensarem quando vocês leem isso? Observei que debaixo do sol há maldade onde deveria haver justiça. Sim, até os tribunais são corruptos. Observei ainda toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos e ninguém para consolá-los. Os opressores são poderosos e as suas vítimas indefesas. Concluí, portanto, que os mortos são mais felizes que os vivos. Mais felizes que todos, porém, são os que ainda não nasceram, pois não viram o mal que se faz debaixo do sol. Te faz lembrar de alguma coisa essas frases? Te faz pensar em alguma coisa? Talvez um brasileiro, ano de 2017, mês de maio. Eu, quando li isso, eu falei, cara, parece notícia de jornal. Crônica, assim, de jornal. Parece discurso até político de oposição, tentando, olha só o que está acontecendo, até os tribunais. Tranquilamente isso podia ser escrito uma semana como essa. Esse texto fala, por exemplo, de corrupção nos tribunais. E nessa semana a gente viu um procurador federal sendo preso porque favoreceu criminosos. Esse texto fala de opressores, poderosos e impunes. E a gente viu essa semana empresários, história de vários empresários que desviaram dinheiro público e, de certa forma, estão praticamente impunes, enquanto boa parte da nossa população
continua passando por dificuldade e não tem para quem recorrer. Mas, como vocês devem já estar imaginando, isso não foi escrito essa semana. Mas isso foi escrito há mais de 3.000 anos atrás. E apesar de eu, certamente, imagino que vocês também se identificar com grande parte do que está escrito aí, eu só não concordo com o que está no final. Os mortos são mais felizes que os vivos. Eu não concordo porque se eu realmente concordasse, assim, ao pé da letra, provavelmente eu não estaria aqui hoje. Afinal, eu ainda estou vivo. Eu ainda prefiro estar vivo. E é interessante observar isso, que mesmo com a nossa revolta, com a nossa indignação, com a nossa, muitas vezes, falta de esperança, vendo tudo que está acontecendo no nosso país, não só essa semana, mas por muitos anos, a gente dificilmente chega a assumir que a única opção é o suicídio, por exemplo. Ainda que hoje, infelizmente, as taxas de suicídio estejam crescendo muito, a grande maioria da população, mesmo da população mais indignada, ainda a gente tenta dar um jeito, a gente tenta resolver. E na verdade, eu acredito, e a gente vai ver isso daqui a pouco, que nem o autor desse texto, na verdade, ele concorda absolutamente com essa conclusão. Até porque ele mesmo, até onde a gente sabe, não se matou e provavelmente morreu de velho. Mas fica uma pergunta, então. Por que, então, que mesmo nesse mundo absurdo, que parece que não tem jeito, que até os tribunais são corruptos, até onde deveria haver justiça, as coisas não são justas? Porque mesmo vendo isso se repetir ao longo da história, a gente simplesmente não desiste. Por que a gente continua? Porque o autor desse texto, apesar de concluir nessa parte aqui, que a morte é o jeito de resolver isso, ele também insiste em viver. Essas perguntas são algumas das que a gente vai tentar responder essa noite. Por que a gente simplesmente não dá cabo da nossa vida? Porque mesmo vendo tudo de errado que acontece, mesmo muitas vezes dizendo não tem esperança, não tem jeito, a gente continua. Bom, mas para responder essa pergunta, a gente precisa entender um pouco melhor o que está por trás de tudo isso, o contexto disso. No caso, o contexto de Eclesiastes, que é o livro da Bíblia que a gente está estudando. Isso aqui eu tirei dos capítulos 3 e 4 de Eclesiastes, que falam, como o Lucas disse, sobre as incoerências, as coisas que a gente não consegue entender da vida, coisas que a gente não consegue explicar. Basicamente é sobre isso que a gente vai falar. O autor desse texto, muitos dizem que é Salomão, a gente não tem certeza absoluta, mas uma coisa que a gente sabe é que esse cara era um excelente observador da vida e do mundo. Um cara que olhava as coisas com atenção, era muito sábio em observar. Talvez se fosse nos dias de hoje, seria uma mistura de um biólogo, um filósofo, um cientista social, um teólogo, um pouco de político, e por que não, como a gente vai ver e ver aqui, um poeta também. Escreve muito bem, consegue elencar as ideias com figuras, imagens bonitas, com uma métrica e tudo mais. E esse cara passa boa parte do livro descrevendo como é a vida debaixo do sol. Olha aí o comecinho, como ele fala, né? Observei que debaixo do sol. Ou seja, aqui onde a gente está, né? Todo mundo aqui está debaixo do sol. Mesmo que você vá, sei lá, para uma nave espacial, você ainda vai continuar debaixo do sol. Então, aqueles que estão vivos estão debaixo do sol. Aqueles que estão vivos compartilham em partes do que esse cara está falando. E é incrível, mais uma vez, como não só aqui, mas em toda essa sessão que a gente vê, a descrição que ele faz da vida debaixo do sol é muito coerente com o que a gente observa hoje. E ele começa dizendo assim, vamos lá. Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há um tempo de nascer e um tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher.
tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Viu o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade? É provável que você já tenha visto esse livro. Ele é uma poesia da Bíblia bastante conhecida. E é aquele típico texto que a gente gosta de compartilhar no Facebook, né? Mandar na correntinha lá de WhatsApp. E geralmente o interessante é que esse texto ele é lido e ele é compartilhado muitas vezes com uma ideia de animar as pessoas. Olha, cara, você está passando por essa dificuldade, mas tem esse texto da Bíblia aqui que diz que isso vai passar. Né? Fica bem, fica tranquilo, né? Isso é só uma fase. E a gente manda lá o texto de Eclesiastes. Mas provavelmente, principalmente pelo que a gente vê no contexto, não era bem essa intenção ou essa maneira que o autor pensava quando ele escreveu isso. É lógico que é bom saber que, apesar de, como diz aqui, ter um tempo de chorar, depois vai ter um tempo de rir. Né? Ter um tempo de entristecer, depois vai ter um tempo de dançar. Isso dá alívio mesmo, isso dá um conforto, né? Quando a gente tá mal, tá triste, tá chateado, tá com raiva. Mas, olha que curioso, em alguns momentos ele inverte as coisas. Então ele diz que apesar de ter tempo de chorar e tempo de rir, também há um tempo de nascer e um tempo de morrer. E isso ninguém quer lembrar, né? Isso todo mundo prefere ignorar. Apesar de ter um tempo de abraçar, que delícia, que gostoso, tem um tempo de se afastar do abraço. Apesar de ter um tempo de amar, haverá um tempo de odiar. E a gente simplesmente pula essa parte do texto. Tentando explicar um pouco melhor o que eu estou querendo dizer, né? Usando uma outra poesia. Tem gente que lê isso com a mesma ideia que pensa naquela música do Martinho da Vila lá. Canta, canta, minha gente. Gente, eu canto mal, eu tô sem voz. Deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar, né? Então a gente olha, nossa, a vida vai melhorar. Mas talvez, pensando em música, tem uma outra música que eu acho que expressa um pouco melhor isso, que é uma música do Tom Jobim, que chama A Felicidade. E aí tem uma frase dela que diz assim: tristeza não tem fim, e felicidade, felicidade sim. Ou melhor, vai para tentar ser bem equilibrado. Tristeza tem fim, mas a felicidade também sim. Eu não sou um bom compositor, mas seria mais ou menos isso. Eu não estou dizendo aqui que esse texto está falando que tudo é ruim, não tem jeito, as coisas são péssimas, as coisas vão passar, não tem jeito. Mas o que eu estou querendo dizer, e que eu creio que o autor desse texto diz, é que apesar de tudo acontecer no tempo certo, como diz no começo, na primeira linha, há um tempo certo para tudo, é deprimente para nós, para seres humanos, saber que a gente não tem controle sobre isso. Que a gente não pode controlar o ciclo das coisas. Como diz o finalzinho, por mais que a gente se esforce, que a gente trabalhe arduamente, a gente não consegue controlar os tempos e os acontecimentos. Por mais que a gente se preocupe, se desgaste, acumule riquezas, faça bons relacionamentos, tente manter e estabelecer um certo controle sobre tudo, a história do mundo continua rodando. A humanidade continua sim se alegrando, mas ao mesmo tempo sofrendo. As coisas continuam a passar. Mais uma música aí, o Chico Buarque canta, né? A gente quer ter voz ativa, mandar no destino, mas chega a roda viva e carrega o destino para lá. E a gente não segura essa roda viva. A gente não manda no destino. Essa é a realidade que o texto descreve.
E aí eu volto a fazer uma pergunta. Será que é um problema isso? Por quê? Por que a gente lamenta isso? Por que o texto, no final, chama isso de um fardo que Deus pôs sobre a humanidade? A gente não poderia simplesmente... Cara, é a vida, tem coisa boa, coisa ruim, as coisas passam. Vamos seguir assim até morrer. Eu não sou assim. E eu imagino que vocês, ou a maioria de vocês, também não é assim. A gente talvez nunca tenha parado para se perguntar. Eu confesso que eu nunca parei para me perguntar, até ler esse texto, de por que, apesar de a vida ser assim, da Bíblia dizer que a vida é assim, de a gente, na nossa experiência, perceber que a vida é assim, a gente não consegue aceitar isso. A gente não consegue simplesmente... beleza. Tudo vai melhorar. E vamos seguir em frente. Não! A gente se revolta com isso. A gente não aceita essa realidade. A gente fica indignado, impaciente. A gente quer que, quando as coisas estão indo bem, o tempo pare. As coisas passem devagar, a gente consiga curtir. E quando as coisas estão ruins, a gente quer que acelere, quer pular essa parte. Tem até aquele filme, Clique, não sei quem já assistiu, né? Que todo mundo queria ter aquele controle. Pra você, tem hora que eu quero passar mais rápido. Tem hora que, tem semanas que eu quero, minhas férias principalmente, né? Que passe mais devagar possível, né? Velocidade de meio. E tem hora que pula, né? Pula pro próximo capítulo. A gente não gosta do jeito que as coisas são. E mais uma vez, retomando a pergunta que eu fiz no começo. Por quê? Mesmo nesse mundo absurdo, sem esperança, nessa roda viva, a gente insiste em viver. Porque mesmo sabendo que a gente não tem controle, a gente não desiste simplesmente. Porque mesmo o autor desse texto, fazendo essa análise da vida, ele também continua a viver. Ele não desiste da vida. E a continuação, a gente vai ler agora, acho que dá um pouco de luz sobre isso. Versículo 11 de Eclesiastes. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele, Deus, colocou um senso de eternidade no coração do homem, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Quero destacar principalmente essa segunda frase. Ele colocou um senso de eternidade no coração do homem. Creio que essa é a afirmação-chave para a gente entender o nosso desespero e o desespero do autor desse texto. Se não fosse esse tal senso, algumas versões da Bíblia chamam isso de anseio, de necessidade, de sentimento, tudo ia estar tranquilo. Pensa só, a vida ia seguir em frente, sem questionamento, até chegar à morte. Mas não é isso que acontece. A gente tem esse raio dessa anseio, dessa ansiedade, desse negócio, desse desejo, que não deixa a gente simplesmente aceitar as coisas do jeito que elas são. Tentando explicar melhor, o que é esse anseio? O mais óbvio, talvez, é a ideia de que é a vontade de viver eternamente. Essa não conformidade que a gente tem com a morte. A gente não aceita a morte. As nossas gerações, principalmente, né, o mundo que a gente vive hoje, tenta ao máximo evitar pensar sequer sobre a morte, falar sobre a morte. Como a gente evita isso, né? O medo que a gente tem disso. Tanto a nossa como as dos outros. E segundo o que o autor desse texto diz, é por causa disso. A gente tem esse negócio, esse senso de eternidade, que nos fala que, olha, morrer não é normal. O nosso coração nos diz, morrer não é normal. Você não nasceu para morrer. As pessoas, os seres humanos não nasceram para morrer. Mas mesmo assim eles continuam a morrer e a gente não entende isso. Mas não é só isso que esse senso de eternidade significa. Ele significa também que nós temos um desejo de conseguir compreender por que as coisas são do jeito que são. E não simplesmente para, nossa curiosidade, eu quero saber porque é assim, ponto. Não. A gente quer entender para poder, então, controlar o tempo, a história. Pensa só que maravilha. Se a gente entendesse como as coisas funcionam, o que está por trás da nossa história, o que está por trás do nosso mundo, o que está por trás da política, o que está por trás da sucessão de fatos que acontecem no nosso mundo. A gente acredita, o ser humano, por causa desse anseio pela eternidade, que se a gente conseguisse entender isso, a gente ia controlar
o tempo e a história. E a Bíblia diz, né, como a gente pode ver aí, que Deus foi quem colocou isso em nós, quando nos criou. Esse sentimento com um nome tão bonito, o anseio pela eternidade, senso de eternidade, mas que na prática parece que só traz dificuldade pra gente. Seria muito mais fácil se a gente não tivesse isso. As coisas iam ser mais naturais, mais tranquilas. Mas não é assim. A gente tem isso. E apesar de, como eu ter dito, isso é uma coisa que está na Bíblia, eu creio que ao longo do tempo, não só religiosos, mas muitas pessoas têm, de alguma forma, apresentado nas suas vidas, nas suas falas, naquilo que elas pensaram e desenvolveram, esse anseio, essa vontade de encontrar alguma coisa que explique tudo e assim poder controlar o mundo. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Esse filme, A Teoria de Tudo, não sei quem aqui assistiu, um filme acho que do ano passado, conta a história do Stephen Hawking e, né, como o título diz, né, fala sobre a teoria de tudo. E tem uma frase aqui que conta um pouco sobre o surgimento dessa ideia de teoria de tudo. Não foi o Stephen Hawking que inventou isso, mas é uma coisa bem antiga. Diz assim: o intelecto que em um certo momento pudesse conhecer todas as forças que estabelecem a natureza em movimento e todas as posições de todos os temas que essa natureza compõe, se esse intelecto fosse também tão suficiente para apresentar esses dados em uma análise que pudesse unir em uma simples fórmula os movimentos dos grandes corpos do universo e o muito pequeno do átomo, para esse tipo de intelecto nada será incerto, e o futuro, como o passado, seria o presente para esses olhos. Quem escreveu isso foi Laplace. Não sei, talvez possa parecer meio confuso, mas a ideia é que esse cara diz: se um dia algum ser humano encontrar a fórmula de tudo, ou a teoria de tudo, uma fórmula matemática que explique todos os eventos do universo, e eles acreditam nisso, esse cara vai conseguir controlar o tempo. Porque tanto o futuro quanto o passado vão ser como presente para essa pessoa. E é isso que o Stephen Hawking tenta em toda a sua vida desenvolver, encontrar essa fórmula. Não só ele, como diversos outros cientistas, matemáticos, físicos, tentaram ao longo da sua vida e ainda tentam encontrar essa fórmula que consiga unir todas as outras fórmulas, todas as outras teorias de observação, tanto dos planetas, do universo, como dos átomos, das moléculas e por aí vai. Um outro exemplo, Karl Marx, um filósofo alemão. Eu não coloquei uma citação dele, mas é um resumo de como ele via a história, como ele tentou entender a história. Então, o filósofo alemão Karl Marx baseou a sua explicação histórica para as relações sociais em pilares economicistas. Segundo Marx, é a economia que interfere na vida social em todas as suas formas, gerando frutos em sua consequência. Para explicar o impacto da economia na vida social, Marx utiliza-se de ferramentas como o materialismo dialético. O materialismo dialético consiste em ler a história baseando-se na constante luta de classes. Dessa forma, sempre há uma classe dominante e uma classe dominada, sendo que ambas estão em confronto de interesse, já que uma explora a outra. E olha aqui que interessante. Esse embate seria o motor da história, através do qual se daria o progresso da história e seria a origem das transformações. Ou seja, a gente entende e compreende a história como a luta de classes, os mais privilegiados lutando contra os oprimidos. E assim Marx tenta explicar toda a história. E não só explicar, como também controlar. Se a gente conseguir de alguma maneira encontrar um equilíbrio entre essa luta de classes, a gente conseguir dar um jeito nessa briga, a gente vai conseguir controlar a história. E finalmente, esse cara aqui é o Christian Barbosa. Esse é brasileiro, contemporâneo nosso. E me manda spam todo dia, então eu vou falar dele. Ele é um dos conhecidos gurus da produtividade, que é uma ciência, vamos assim dizer, que tem
sido bastante divulgada hoje em dia, principalmente em cidades como São Paulo, para tentar ensinar a gente como lidar melhor com o tempo, como lidar melhor com todas as demandas que a gente tem. E apesar de eu ter raiva dele, de me mandar spam todo dia, eu aprendo muita coisa com ele. Mas só para ver, olha que interessante, isso aqui faz parte da propaganda do curso que ele vende, né? Então são 3 perguntas que ele tenta responder com o curso. O que te impede de ter mais tempo para o que é importante? Descubra o que pode estar prejudicando a realização dos seus sonhos, para que você seja capaz de desenvolver, atenção, um plano imbatível para superar esses obstáculos e, enfim, conseguir evoluir. Como começa a ter mais tempo? Aprenda quais são as primeiras questões que você deve abordar se quiser transformar seu comportamento e modelo mental definitivamente, e não apenas obter uma solução temporária. E por último, planejando resultados de verdade. Desenvolva seu plano de ação utilizando técnicas comprovadas que serão capazes, inclusive, de criar em você a segurança necessária para tirar esse plano do papel. Tudo isso sem sair de casa. 10 parcelas de R$19,90. Bom, esses são só alguns exemplos para mostrar que esse negócio de entender o tempo, de controlar as coisas, não é algo que simplesmente a Bíblia diz, o autor de Eclesiastes diz. Mas ao longo da história, o ser humano, esse anseio pela ansiedade, tem tentado expor isso para fora, tem tentado de alguma maneira encontrar um jeito para isso. Mas ao mesmo tempo, esses exemplos que eu coloquei aqui servem para nos mostrar que todas essas tentativas até agora, mais ou menos, têm fracassado. Ou alguém duvida que algum deles conseguiu, assim, de maneira perfeita, né, a partir do seu desenvolvimento, controlar o tempo e saciar esse anseio de eternidade? Olha, do meu ponto de vista, não. Nenhum deles. Inclusive esse aqui. Tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá. E eu tenho certeza que ninguém conseguiu isso. E ninguém consegue. E por isso acho que vale a pena a gente ver um pouco mais do que o próprio autor de Eclesiastes tenta dar como resposta para esse enigma. Mais um trechinho aí. E no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Colocou um senso de eternidade no coração no coração humano. Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar da vida enquanto é possível. Cada um deve comer, beber e desfrutar do seu trabalho, pois são presentes de Deus. E sei que tudo o que Deus faz é definitivo, não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas o temam. O que acontece agora já aconteceu antes, e o que acontecerá no futuro também já aconteceu, pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. Destaque aqui no que está grifado. A solução de Eclesiastes para esse enigma é: ninguém é capaz de entender. Olha que beleza. Não dá para entender esse negócio. Talvez você estivesse esperando que eu fosse dizer: nossa, a Bíblia tem a solução para isso. Todas essas dúvidas, todas essas angústias, agora eu vou resolver para vocês. Mas não. Isso não é verdade. Pelo menos não nessa perspectiva que muitas vezes a gente gostaria de ter, de uma receitinha, uma resposta simples, abrangente, que torne a nós possível compreender e controlar o tempo. Mas apesar de Eclesiastes falar, olha, não dá, ninguém é capaz de entender, ele não para por aí. Realmente, nós não somos capazes de entender. Mas ele diz que existe algo, na verdade alguém, que entende, que conhece o tempo, conhece o que está por trás do tempo. E não só conhece, como também controla tudo. E essa pessoa é Deus. Deus faz tudo apropriado para o seu devido tempo. O homem não entende. O homem não tem poder ou controle sobre os ciclos do tempo. Mas Deus conhece tudo. Deus, de alguma maneira que a gente não consegue compreender, controla o tempo
e a história de uma maneira, como diz aqui, apropriada, uma maneira bela, de uma maneira justa e de uma maneira definitiva. Eu não sei dizer para vocês como o autor de Eclesiastes chegou nessa conclusão. Eu também não sei como provar para vocês se ele está certo ou errado. Mas eu gostaria de convidar você para refletir. A diferença que entender o mundo desse jeito pode fazer na minha vida e na sua vida. E assim a gente pode concluir se ele estava certo ou errado. Primeiro, eu quero destacar aqui que ele diz é que o fato de a gente não ter controle absoluto não significa que a gente deve, deixar rolar. A gente não tem como controlar, a gente não tem como entender, então vamos deixar rolar ou então ficar desesperado. Não. Saber que o Deus da Bíblia tem o controle é muito diferente do que simplesmente deixar rolar, aceitar simplesmente que tudo é fruto do acaso, ou então de uma força estranha e impessoal. Mesmo que a Bíblia diga que a gente não é capaz de entender, isso não significa que a gente não consegue entender pelo menos um pouco sobre isso e principalmente sobre Deus. Deus é o total de Deus, vamos dizer assim, é incompreensível, mas ainda assim a gente é capaz de compreender um pouquinho sobre Deus. E mais do que isso, se relacionar com Ele. Ele não é simplesmente um tirano distante, mas Ele é pessoal. Ele é próximo. E Ele quer se relacionar com a gente. O seu plano, para aqueles que se envolvem nesse relacionamento com Ele, é oferecer para eles uma vida boa. A melhor vida. E apesar desses ciclos que a gente não entende, tão incoerentes, esse Deus que estabelece o tempo, que controla o tempo, tem a oferecer pra gente um jeito de lidar com isso de maneira sábia, de maneira prazerosa, de maneira coerente. Para dar um exemplo, no próprio livro de Eclesiastes, aquele versículo que eu falei no começo, eu coloquei só uma parte dele. Agora eu coloquei inteiro. Observei que debaixo do sol há maldade onde deveria haver justiça. Sim, até os tribunais são corruptos, eu tinha colocado até aí. Mas ele continua. Disse a mim mesmo, no devido tempo, Deus julgará tanto os justos como os perversos por tudo que fizeram. É muito difícil ver injustiça no mundo. E quando a gente pensa que a gente não consegue controlar as coisas, fica mais difícil ainda. Mas quando a gente acredita que existe um Deus que está por trás de tudo, que tem o controle de tudo, e que esse Deus é justo, e que no devido tempo ele vai julgar todos, ele vai trazer justiça, a nossa relação com o tempo, a nossa relação com a nossa história e com a história do mundo muda completamente. E o mais legal é que Deus não simplesmente fala assim, olha, vai ter justiça em algum momento, você talvez vai ver ou não vai ver, e fica na sua. Não. Ele também, por ser um Deus bom e pessoal, ele nos revela isso, mas ele também nos chama a participar disso. Se a gente acredita que Deus é justo, que ele vai trazer justiça, então nada mais faz sentido pra gente do que viver de acordo com o caráter desse Deus, do que viver uma vida justa, do que lutar pela justiça, do que mesmo quando tudo parece ser injusto, o fato de acreditarmos que existe alguém poderoso e soberano por trás de tudo nos faz acreditar na justiça. O melhor que a gente pode fazer é isso, é participar do que esse Deus está fazendo. E agora sem desespero, porque a gente sabe que não depende mais do nosso esforço, da nossa capacidade. A gente tem a convicção de que Deus é justo. Mas não fala só de justiça, tem outras coisas. Ele diz aqui, voltando, que esse mesmo Deus, ou melhor, esse autor conclui que a melhor coisa a fazer, considerando que Deus faz tudo apropriado ao seu tempo, é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar do seu trabalho, pois esses são presentes de Deus. Se a história realmente não tem sentido, se a gente não pode controlar ela, então não tem motivo para continuar vivendo e toda a luta é desperdício e incerteza. Mas se Deus controla a história, tanto as coisas boas como as coisas ruins, então é possível ser feliz e desfrutar a vida. Tanto nos momentos bons, porque a gente entende que eles são dádivas de Deus, como está escrito aí,
como nos ruins. Porque a gente tem a promessa de Deus que Ele vai estar com a gente e que esses momentos vão passar. E isso é totalmente diferente da leitura que a nossa sociedade faz do tempo. E até mesmo muitas religiões, inclusive que dizem que seguem a Bíblia, onde não tem espaço para sofrimento, onde não tem espaço para coisa ruim, onde se as coisas estão indo mal, Deus está sendo fraco. Não. Quem crê no Deus, nesse Deus, consegue lidar de maneira prazerosa e alegre com os momentos felizes, mas consegue também passar pelos momentos difíceis. E mais do que isso, não simplesmente passar, mas curtir isso. Ter momentos de prazer, de alegria, como comer, beber, viajar, e ver nisso sinais da bondade e da eternidade desse Deus. O que o autor de Eclesiastes está dizendo é que, igual, por exemplo, quando a gente vai numa festinha de criança, aí alguém dá um brigadeiro pra gente comer antes da hora, né? Coisa mais gostosa. E aí você fica com vontade de comer mais, só que não pode. Mas você tá ali feliz porque vai ficar até o final da festa, até o parabéns pelo menos, porque sabe que tem mais doce depois. Essa é a ideia aqui desse trabalho. Por que trabalhar com alegria e prazer? Por que comer e beber? Porque isso é de alguma maneira um brigadeiro. Um brigadeiro só. Uma pequena parte daquilo que Deus nos promete que no fim da história Ele vai nos oferecer. Essa é a perspectiva da vida em Eclesiastes. Nas pequenas coisas, poder provar e experimentar o que Deus nos trará de maneira definitiva e plena um dia. Caminhando para a conclusão, eu quero então retomar algumas coisas que eu falei. Umas perguntas aqui. E sugerir que você pense nessas perguntas na sua própria vida. Você concorda com o autor de Eclesiastes de que, aos olhos dos seres humanos, o ritmo da história é incoerente e está fora do nosso controle e muitas vezes chega a ser desesperador? Você sente isso, que você não tem controle, que por mais que você tente manter as coisas no lugar, amanhã ou depois tudo pode se perder? A bolsa pode cair, o dólar pode subir, o presidente pode pedir renúncia, sei lá mais o que pode acontecer. Apesar disso, apesar de saber que você não tem controle, você sente no seu coração um desejo de entender a lógica do mundo e tentar controlar essa lógica? E por fim, a ideia de que você vai morrer um dia e saber que você não tem controle sobre quando isso vai acontecer, isso te deixa angustiado? Saber que você não sabe a hora que você vai morrer, que você não pode atrasar ou adiantar esse momento? Se você respondeu sim para essas perguntas, então eu acredito que Eclesiastes tem muitos conselhos bons a oferecer para você. Mesmo que você não concorde com as conclusões de Eclesiastes, eu tenho certeza que vale a pena você estudar um pouco mais do que esse livro tem para te dizer. Mas se você já nessa noite concordou com as conclusões, concordou com a ideia de que há um Deus bom, pessoal, que é o Senhor da história, que quer se relacionar com você, então eu quero te convidar a realmente assumir um relacionamento compromissado com esse Deus. E para tomar essa decisão, eu quero ler um trechinho que está lá no Novo Testamento, escrito muito tempo depois, pelo menos 1000 anos depois de Eclesiastes. Um texto que o próprio Jesus falou e que, de certa forma, é uma conclusão de como a gente aplica essa verdade de Eclesiastes na nossa vida. Certo dia trouxeram crianças para Jesus, para que Jesus pusesse as mãos sobre elas, mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse: "Deixem que as crianças venham a mim. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele." Então tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Receber as dádivas de Deus como uma criança. Essa é a conclusão prática
do livro de Eclesiastes. Confiar em Deus dessa maneira significa parar de confiar em você mesmo. Parar de tentar dar um jeitinho na sua vida. Parar de tentar consertar as coisas. Resolver todos os problemas com seus próprios esforços. Resolver os problemas do mundo com seus próprios esforços. E entregar todas essas coisas ao cuidado de Deus, o Senhor do tempo. Assim como uma criança entrega o seu amor, entrega a segurança para os seus pais. Ao invés da gente continuar olhando o mundo, olhando a vida, olhando as dificuldades, olhando o tempo como um inimigo que a gente precisa controlar cada coisa do nosso jeito, pelas nossas forças, de tentar ficar vivendo desse jeito, tentando dar um jeitinho em tudo, mas nunca resolvendo nada definitivamente. O convite que Eclesiastes faz e que Jesus nos faz é: solte as rédeas e o controle da sua vida. Entregue isso nas mãos de Deus e passe a ver a sua vida, e passe a ver o ciclo da sua vida, as suas histórias, os bons e os maus momentos, como um presente de Deus, uma dádiva imerecida de Deus. Isso é o que Ele quer oferecer para você hoje, através do seu Filho Jesus. E para receber esse presente, você não precisa ser forte, você não precisa se tornar uma pessoa boa, você não precisa ser capacitado, você não precisa ser melhor do que você é hoje. Você precisa simplesmente reconhecer que você não dá conta. Você precisa reconhecer que o tempo, que a história, que os seus problemas estão fora do seu controle, que você não é capaz de dar um jeito nisso, mas que Deus é capaz e que Ele quer fazer isso na sua vida. Para concluir, quero ler mais uma vez essas duas frases de Eclesiastes. Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar do seu trabalho, pois são presentes de Deus. E sei que tudo que Deus faz é definitivo. Não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas o temam. O que acontece agora já aconteceu antes, e o que acontecerá no futuro também já aconteceu, pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado porque ela não vem simplesmente e nos enche de cargas e fardos e desafios e coisas que a gente sabe que nunca vai conseguir dar conta de fazer. Mas pelo contrário, ela tira de nós esse peso e nos chama a entregar todo esse peso nas mãos do Senhor, que é poderoso, Pai, para controlar as nossas vidas e para nos dar aquilo que é bom, aquilo que é melhor. Como diz a sua palavra, que a gente possa, nessa noite, sair daqui crendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E que, tendo a certeza e a convicção disso, a gente possa amar o Senhor. E amar o Senhor como a gente leu, como as crianças amam seus pais, se entregando nos braços dele. Nos ajude, Pai, a largar desse estilo de vida que tenta dar um jeito em tudo, a largar desse estilo de vida que se preocupa tanto com as coisas que estão no nosso controle e também com as coisas que estão fora do nosso controle. Me ajuda, Senhor. O Senhor sabe o quanto eu tenho sido um ser humano que ignora o seu poder, a sua soberania e o seu amor por mim. Mas, Pai, eu desisto, Senhor. Eu não quero mais viver desse jeito. Eu não quero mais tentar controlar tudo. Eu quero entregar tudo nas mãos do Senhor, Pai. É sofrimento demais, Deus, viver uma vida em que
não tem esperança, em que as minhas forças não vão dar conta. Eu quero poder desfrutar das coisas boas, sabendo que elas são uma dádiva do Senhor. Me ajuda nisso, Deus. E ajuda também os meus irmãos que nessa noite compartilham do mesmo sentimento. Daqueles que olham para suas vidas e não veem esperança. E não veem como dar jeito. Daqueles que olham para a história do nosso país, para as notícias da última semana e também não veem esperança. Que, Pai, nessa noite a gente possa colocar nossa esperança no Senhor. E não simplesmente deixar a vida nos levar a partir disso. Mas viver uma vida firme, uma vida real, uma vida com satisfação, com verdade, buscando pela justiça. Não porque a gente vai dar um jeito, mas porque a gente tem a certeza de que o Senhor vai dar um jeito. E por isso a gente pode descansar e desfrutar dessa caminhada com o Senhor. Nos ajude, Pai, a desfrutar dessa vida tão boa que o Senhor nos dá, mas que a gente insiste em tentar fazer dela algo ruim. Nos dê graça para isso, Senhor. Que através do Seu Filho a gente se envolva nesse relacionamento com o Senhor. A gente entregue tudo. Tem misericórdia de nós, Pai. E obrigado por esse convite que o Senhor nos faz essa noite. Amém.